E aí, people, bioluminescente do Me Salva, satisfação, aula de geografia, módulo fontes de energia. Rapaz, olha aí, módulo novo, fontes de energia, e nesta primeira aula trabalhando com a evolução histórica e classificação das fontes de energia. Tranquilo? Bora lá começar? Show! Feito! Aê! Parou. Enquadra. É nóis. Gurizada, quando a gente trabalha com essa questão das fontes de energia, dos elementos principais que devem ser ressaltados aqui é o que? O ser humano, desde os primórdios até hoje em dia, continua fazendo o que o macaco fazia. Ele vai evoluir as suas técnicas e vai perceber que a energia ela é fundamental para a sua sobrevivência. Tá? E aí, lógico, quando tu vai trabalhar, por exemplo, sei lá, no homem pré-histórico, cara, o fogo era a base da sobrevivência dele, fortificava o homem, colocava ele acima de outros grupos animais, e ele conseguia, sei lá, melhorar sua produção alimentícia, melhorar o desenvolvimento de equipamentos, de ferramentas, tá? Pro seu bem-estar, não é? Aquela friaca desgraçada, um frio, o que tu vai fazer? Faz uma fogueirinha, né? Acende uma lareirinha, fica quentinho, com a namoradinha, com o namoradinho, coisinhas acontecem, filhinhos aparecem, tá? E pro desenvolvimento de atividades econômicas. O cara que era um ferreiro, por exemplo, cara, ele vai conseguir avançar, desenvolver mais ainda nas suas atividades agrícolas a partir do momento que ele tem fogo ou uma outra fonte de energia, né? Beleza, então, a energia ela é fundamental para a sobrevivência, para a evolução humana? Sim, ela vai se tornar fundamental. E a evolução, a gente percebe uma evolução energética ao longo dos tempos, tá? Colocamos aqui representando nesses três carinhas aí, certo? Desde os primórdios até hoje em dia. Fechou? Bueno, e aí o que acontece? Quando a gente trabalha com essa evolução energética, que essas técnicas elas vão se aperfeiçoando, elas vão melhorando, nós temos o desenvolvimento de novas fontes de energia. A cada vez que o mundo precisa mudar ou ampliar a geração de energia, tu tem, a partir dessa evolução energética, novas fontes aparecendo. Cara, a gente vai trabalhar aí neste módulo com matriz energética, a gente vai ver fontes tradicionais e tal. Cara, se tu olhar esse vídeo, sei lá, tá vendo esse vídeo aí em 2020, tu vai dizer assim, meu, como eram ultrapassados esses caras no início do século XXI. Pois é, né, chuchu, o tempo voa. E há uma evolução energética, a busca de novas fontes mais limpas, mais eficazes e, portanto, se tu vai ver esse vídeo no futuro, cara, tu vai perceber como essa evolução, as fontes de energia que tu tem agora aí, nesse momento que tu tá vendo o vídeo, são muito diferentes do que tu tem hoje, quando esse vídeo está sendo gravado, tá? Bueno, essas novas fontes, elas vão ser fundamentais, né? Porque elas vão substituir a energia humana e a energia animal, que vão se tornando cada vez menos necessárias, tranquilo? E aí eu quero te mostrar um pequeno e belo mapa que eu carrego sempre na minha carteira. Já disse pra ti, cara, estudante de geografia sempre tem que ter um mapa mundi na carteira. Eu tenho um, tá aí ele, certo? Olha só, produção per capita, ou por pessoa, ao toque, produção per capita de energia em quilogramas equivalentes de petróleo, certo? E aí tu vai ter o quê? Percebe aqui, ó, menos de 500 quilogramas equivalentes de petróleo, entre 501 a 1000 e por aí vai. E em marronzitos aqui, mais de 20 mil quilogramas. É muita energia sendo produzida, tranquilo? E o que tu está observando? Que nos países mais ricos, olha aqui na Europa, China, Japão, né? Estados Unidos, América Anglo-Saxônica, também pega um pouco da América Latina, certo? Nos países desenvolvidos, a produção per capita ela é maior. Claro, a tendência é que nesses países mais ricos a população tenha mais eletrodomésticos, né, eletrônicos, e que por consequência disso consumam mais energia. E esses países aqui eles vão ter que produzir mais. Cara, país do Oriente Médio. Ô meu, aqui a produção é de petróleo, aí é outro nível, né, cara? Produção acelerada, voltada basicamente para quê? Exportação, tá?
Bom, outra questão aqui, se tu perceber, esses países de grande latitude, mais próximos do polo, também vão ter um consumo maior. Olha aqui, ó, Canadá, olha aqui a Rússia, tá? Por que isso? Gurizada, esses países aqui têm invernos muito rigorosos e que vai exigir deles um consumo muito alto de energia para manter um sistema de aquecimento. Tá tri? Bom, só que tem um detalhe, esses países ricos consomem mais energia? Consomem, mas o consumo deles está estabilizado. Vale ressaltar que há um aumento no consumo de energia e esse aumento está concentrado nos países em desenvolvimento ou emergentes. Certo? Vamos dar sequência aí na nossa aula? Volta pra cá. Bom, olha aí. Belezinha. Cara, o que eu quero falar, o que eu tava dizendo para vocês? O seguinte, no momento que nós temos nos países, os países centrais, aqui, nesses carinhas, o consumo tá estabilizado. Certo? Fechou? Consumo estabilizado. Olha aí, subindo o morro. Que é isso? Escreve em linha reta, rapaz. Já nos países emergentes, a coisa é diferente. Nos países emergentes, que são os países subdesenvolvidos que possuem indústrias ou industrializados, tu vai ter um consumo em ascensão, crescente. Escrevi subindo a lomba de novo. Cara, consumo em crescimento. Segundo a Agência Internacional de Energia, até 2000, olha só, segundo a Agência Internacional de Energia, até 2030, ok? A gente vai estar consumindo, o mundo como um todo vai estar consumindo praticamente 50% a mais de energia em relação a hoje. Cara, é pegar toda essa energia aí que a gente tem hoje, metade dela a mais a gente vai estar consumindo. E aí, dois países se destacam nesse cenário. Quem são eles? Olha aqui, ó. China e Índia. Esses dois carinhas vão representar praticamente 45% dessa nova demanda. Países que estão tendo um crescimento econômico populacional muito grande, dependem, se tornaram grandes consumidores de energia e vão alavancar esse aumento aqui. Punk, né? Cara, e quais são as fontes de energia que a gente vai ter? Continuamos com petróleo, continuamos com carvão mineral, fontes novas? Só o tempo dirá. Bom, vamos fechar nossa aula com a questão da classificação das fontes energéticas. Beleza? Essa classificação, ela vai se dar da seguinte forma. Quando nós temos aí, temos diferentes formas de classificação, né? Coloquei aqui, ó, uma primeira classificação que vocês têm aqui em verde, certo? Que é onde a gente coloca as fontes, se são primárias ou secundárias. O que seriam fontes primárias? Te liga, vou colocar os exemplos dela aqui, exemplos vão se repetir, não te preocupa, mas variando a formação. O que são fontes primárias? Cara, fontes primárias são aquelas que tu encontra diretamente na natureza. Por exemplo, tu vai ter aí a água de rios, dos mares, as ondas, petróleo, é ou não é? Sol, fonte primária, sim, vento, beleza, vinto. Que é isso? Vento, sei lá, que mais? Biomassa, deixa eu colocar um pouquinho pro lado aí, dá espaço. Biomassa. Tem mais, cara, poderíamos falar aí elementos radioativos, né? Cara, carvão mineral tá na natureza? Tá na natureza, fonte primária. O que seriam as fontes secundárias? São aquelas fontes que surgem depois que essas fontes primárias são transformadas. Por exemplo, gasolina, derivado do petróleo, diesel. São fontes secundárias? Com certeza, derivam do petróleo. Olha aqui, ó, o álcool, ou talvez conheça como etanol, tá? É um derivado da cana-de-açúcar, então beleza, fonte secundária, tá? O que mais? Sei lá, a eletricidade. Show, ficou bem apertadinho ali, né? Eletricidade, 3 pontinhos, tá? Eletricidade, sim, tu vai gerar eletricidade a partir do que? Sei lá, da queima de carvão mineral?
ou através da queima de biomassa, ou através de uma usina hidrelétrica, beleza, fonte secundária. Tranquilo até aí? Tá? Vamos lá para a próxima? Tá. Outra forma de classificação das fontes energéticas vai ser a partir do momento que tu vai considerar elas mais tradicionais ou alternativas. Tu pode chamar também essas aqui, em vez de tradicionais, de convencionais, sem problema nenhum, tá? E as alternativas tu pode chamar de energias limpas. Aqui entra a questão, né, do uso mais comum ou mais tradicional dessas fontes energéticas. Por exemplo, aqui, fontes tradicionais, tu teria carvão mineral, fonte tradicional, né? Porque, bom, desde a primeira Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, tu vai ter, então, o uso de carvão mineral, cara, o petróleo, a água, tá? Sei lá, a energia nuclear, gás natural, são fontes tradicionais. Quais seriam essas fontes alternativas ou fontes limpas? Ou eólica. Chuchu, por favor, desconsidera esse assunto. Professor Ratão colocou acento no E em eólica. É um tosco. E aí ele vai dar uma enjambrada para mostrar que eólica é o quê? É a energia gerada pelo vento. Que disfarçada, hein? Se eu não tivesse falado, tu nem ia perceber. Energia eólica, energia solar. O que é energia solar? Exatamente, queridão. Aquela gerada pelo sol. Oh, difícil de adivinhar, né, Chuchu? Cara, solzinho raiando aqui. Energia solar. O que mais? Olha aqui, ó. Essa aqui tu conhece? Geotérmica. Quero ver eu desenhar isso aqui, representar a geotérmica. Tá? Geotérmica é aquela que tu vai ter, uma fonte de energia que tu vai retirar o calor de dentro do planeta. Por exemplo, onde tu tem vulcões, tu pode utilizar uma fonte geotérmica. Geoterra, temperatura da Terra. Tu tira de dentro do planeta, tá? Sei lá, outro exemplo ali, energia marítima das ondas, das marés. Cara, poderia enquadrar aí tranquilamente. Fechou? E a última forma de classificação, deixei por último porque é a cereja do nosso bolo. Talvez principal forma de classificação, hoje em dia, que tu vai ter aí, que é entre fontes renováveis e não renováveis. Cara, saca só, o que são fontes renováveis? São aquelas fontes que vão se regenerar espontaneamente ou através da intervenção humana, tá? E aí tu tem essa recuperação contínua. O que seriam fontes renováveis? Exemplos aí. Vento, sol, tá? O que mais? Ondas, água, e por aí vai. Sei lá, biomassa. Não vou conseguir escrever biomassa aqui que é muito longe, mas olha aqui, ó. Biomassa, tá? Entende ali a abreviatura, biomassa, que é a produção, sei lá, de cana-de-açúcar, sei lá, soja, enfim, que tu vai conseguir gerar algum diesel ou um etanol, tá? Cana, beleza? E as fontes não renováveis? Cara, as fontes não renováveis são aquelas clássicas, né? Uma vez que tu usou, elas não podem ser recuperadas. Já era. Nem naturalmente, nem pela ação humana. Clássico. Os combustíveis fósseis. Entra aqui petróleo, gás natural, carvão mineral, tá? Ah, mas tem um carvão vegetal. Cara, carvão vegetal, ele é derivado da biomassa. Tu produz carvão vegetal a partir do momento que tu pega a lenha e coloca num forno, certo? E aí tu vai ter a biomassa sendo fonte. Aí ele é renovável. Carvão vegetal, renovável. É poluente? Pra caramba, mas é renovável. Não renovável, combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão mineral. Não te esquece, tá? Elementos radioativos, tá? Como por exemplo, urânio, plutônio, são ali exemplos de não renováveis. E tem um mais recente, que temos uma aula aí nesse módulo que a gente fala dele, que é o chamado xisto. Também, o xisto ou o xisto betuminoso é uma fonte não renovável.
Cara, essa aula introdutória de classificação, ter uma noção das fontes de energia, vai ser palco, a gente vai diluir esse conteúdo aqui muito nas próximas aulas. Acompanhe o módulo de fontes de energia, nós vamos falar muito nessas classificações aqui das fontes de energia, sobretudo nesta última aqui entre renováveis e não renováveis. Na próxima aula, tu já vai sentir o baque disso que nós falamos agora. Tranquilo? Cara, um grande beijo e até a próxima aula. Te gruda, não me salva. Mua!